Salve galera, beleza? Tranquilidade? Eu estou fazendo então a gravação daquela questão que nós anunciamos lá em sala, a questão de calorimetria. Vamos acompanhar comigo aqui a resolução. Se você tentou fazer, vem comigo, vamos dar uma olhada, vamos lá. Beleza, moçada, tá na tela para vocês aí então, e a questão fala o seguinte, ó. Deseja-se transformar 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em água a 30 graus Celsius. Sabe-se que o calor específico sensível do gelo vale 0,50 calorias por grama grau Celsius e o da água 1,0 calorias por grama grau Celsius. E que o calor específico latente de fusão de gelo vale 80 calorias por grama. Aí ele pergunta, quanto calor devemos fornecer a esse gelo? Bom, moçada, a primeira ideia que a gente tem que fazer aí, ó, você não tem a necessidade nessa questão de criar um gráfico, porque você podia raciocinar diretamente com as informações que ele está dando. E que informações são essas? Vem comigo, vamos dar uma olhada aqui. Então ele fala assim pra gente, moçada, eu tenho que pegar 100 gramas de gelo, pegar essa totalidade e fazer com que gelo que está a menos 20 graus Celsius, ele chegue até 30 graus Celsius. Então você está tendo uma defasagem de menos 20, e aí você vai relembrar, menos 20 significa que está em estado sólido, gelo. Aí o que vai acontecer? Você vai fornecer calor, vai fornecendo calor aí, menos 18, fornecendo calor aí, menos 17, fornecendo calor, menos 10, entendeu? E aí vai até que chegue a 0 graus. Nesse ínterim, você só tem a mesma fase. Você ainda está no estado sólido. Então você só teve variação de temperatura. Então eu podia falar, né? Poderia já montar a equação do que macete. Ou seja, a quantidade de calor fornecida é igual à massa envolvida da substância, que no nosso caso aqui é gelo, que multiplica o calor específico de quem? Do gelo, porque você está nessa fase ainda, vezes essa variação de temperatura. E aí você vai ver que ele variou aí de menos 20 a 0. Tá vendo? Ele variou de menos 20 a 0. Depois vai acontecer o quê? Depois você vai continuar fornecendo calor e de 0 graus até chegar totalmente na fase líquida, você não tem mais alteração de temperatura. A sua temperatura não varia mais. Então agora seria só o calor latente de fusão. Porque o que é a fusão? É sair do estado sólido para o estado líquido. E agora você usaria o que mole, ou seja, a quantidade de calor latente, né, introduzida, fornecida nesse sistema, ela é necessária para quê? Para fazer o seguinte, pare e pensa um pouquinho. Quando você está no estado sólido, os seus átomos ali, ó, constituintes das suas moléculas ali, eles estão muito próximos. Então você fornece calor para eles, para que eles tenham um grau de agitação, tá vendo? Mas eles continuam juntos ali. Mas esse grau de agitação que vai ocorrendo aqui faz com que a temperatura aumente. E aí quando você chega a 0 graus, a partir daí até que tudo vire água, você vai continuar fornecendo calor, mas a temperatura não varia mais. Por quê? Porque agora a sua energia cinética, que vamos dizer assim, medida pelo grau de agitação desses átomos, dessas moléculas, agora essa energia cinética é constante. Mas o que você está alterando agora? Agora você está alterando a sua energia potencial. Então o que estava próximo começou a ficar distante e você está aumentando essa energia para que cada vez mais ele fique distante e a partir daí então tudo isso agora vai ficar entre a fase gelo, gelo e água e somente água, mas tudo a 0 graus. E a partir daí, continuando aí fornecendo calor para o sistema, você novamente agora vai ter apenas alteração de temperatura, porque agora não haverá mudança de fase até os 30 graus. A gente sabe que nos 100 graus é que a água vai começar a virar vapor, processo de vaporização. Agora não. Agora a gente só vai ter o quê? A gente vai ter a ideia aí somente da água tendo aí fornecido calor para ela e fazendo então com que a sua temperatura se altere. Então agora novamente as moléculas já estão distantes, os átomos já estão distantes aí, mas você está trabalhando com o grau de agitação. Então você volta a ter energia cinética variando, a energia potencial está ali conservada e você só vai ter aí aumento de temperatura. Então você poderia pensar dessa forma, não precisaria fazer gráfico nenhum. Então do início até 0 graus, que macete, de 0 graus até a fase onde tudo vira água, que mole,
E dessa fase da água até atingir os 30 graus Celsius, que macete de novo. Calcula um, pega esse resultado. Calcula o outro, pega esse resultado. E calcula o último, pega esse resultado. Soma tudo, vai te dar o valor final. Então essa é uma maneira de você fazer também. Deu para entender? Tranquilo, né? Mas vamos lá. O que a gente então vai fazer aqui no primeiro momento? Vou mostrar para vocês por meio de um gráfico, para que talvez você visualize melhor. Então eu vou desenhar um gráfico aqui para a gente. Eu vou pegar aqui, ó. Então tá aí o eixo X. O que vai ter nesse eixo X? A quantidade de calor fornecida em calorias. E agora eu vou desenhar aqui para a gente o eixo Y. O que vai ter aí no eixo Y para a gente? A variação de temperatura. Então no eixo Y a gente vai ter o θ, né? Que a gente chamou de variação de temperatura em graus o quê? Celsius. Então tá aí o nosso gráfico. E aí, quais são as proposições que ele fala? Que a minha quantidade de gelo, essas 100 gramas aí de gelo, está a menos 20 graus Celsius. Vamos colocar aqui, ó, 5, 10, 15, menos 20, ó. Estaria aqui, ó, menos 20 graus Celsius. E eu quero pegar toda essa massa de gelo e transformar em água e elevar até 30 graus Celsius. Então, vamos botar aqui, ó, 10, 20, 30. Vamos botar que o 30 seja aqui, ó. Aqui, então, ele vai até 30 graus Celsius. Tudo bem? Então, em relação à variação de temperatura, é isso que eu vou ter, né? Então, eu começo lá a menos 20 e vou até 30 graus. E o que vai acontecer nesse ínterim aí? Bom, vamos lá. Como eu falei para vocês anteriormente no raciocínio da questão. Vem comigo, olha só. Se eu estou a menos 20, eu estou no estado sólido. É tudo gelo. E aí eu começo a fornecer calor. Veja, as moléculas, os átomos estão próximos um do outro ali. E eles começam com um grau de agitação. Então, eu tenho aumento de sua energia cinética, consequentemente, aumento de sua temperatura. E ela vai se estender até 0 graus Celsius. Substância pura, 0 graus Celsius, no caso da água. Quando chegar nessa proposição de 0 graus Celsius, a partir daí, se eu continuar fornecendo calor, já vai ser um outro tipo de calor. Por quê? Porque ela já chegou no seu grau de agitação, onde a partir de agora, mais um pouquinho, a energia cinética se mantém constante e você começa então a ter energia potencial para fazer com que esses átomos eles se afastem e então possa alterar a sua fase de sólido para líquido. Então eu vou sair de menos 20 até 0 graus Celsius. De 0 graus eu vou ter ali estado sólido, sólido líquido e depois só líquido e depois eu vou continuar fornecendo calor e aí novamente eu vou ter agitação para que a energia cinética se altere e eu comece a aumentar a temperatura. Beleza, moçada? Então esse é o raciocínio no gráfico. Vamos ver como é que isso acontece? Vem comigo, vamos lá. Então no gráfico aqui, moçada, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou desenhar aqui as retas que representariam para nós essa ideia do que eu estou falando. Então vamos lá, ó. Então eu vou desenhar aqui, ó. Esse primeiro ponto aqui, ó, menos 20, de menos 20 que ele fala que está aqui, ó, eu vou jogar aqui para cima, ó, nesse ponto aqui, ó. Um ponto qualquer, que eu não sei a quantidade de calor para chegar até aqui. Lembrando que esse eixo X é o eixo que representa para a gente o quê? Quantidade de calor, caloria. Mas eu sei que este gráfico diz para mim que este ponto central aqui, ó, eu tenho 0, 0. Lembra do 0, 0? Eu tenho 0 de temperatura e 0 de quantidade de calor. Então, quando eu estou no menos 20, lembre-se, um ponto é sempre representado por XY. Menos 20 em Y corresponde a 0 em X. Então, quando eu estava com menos 20 graus de temperatura, eu tinha 0 calorias. Aí eu começo a aumentar as calorias. Então, meu gráfico ele vai sair nessa direção e nesse sentido aqui até esse ponto que eu criei. Então, o que está acontecendo aqui agora? Estou aumentando a quantidade de calor, estou aumentando as calorias e estou diminuindo a temperatura, não é isso? Não, estou aumentando a temperatura, porque eu saio de menos 20, vou para menos 15, menos 10, menos 5, 0 graus Celsius. Então, essa reta que eu desenhei aqui, o que essa reta representa para a gente? Moçada, essa reta representa para a gente o gelo. Tudo aqui é gelo. De menos 20 até 0, o estado não mudou, não se alterou. Tudo isso é gelo. Agora, quando eu chegar nesse outro ponto aqui, esse ponto exatamente, aqui eu também tenho gelo. Eu posso afirmar que aqui eu tenho gelo. Só que aí essa temperatura ela vai se manter constante
Porque a partir de agora, conforme eu vou acrescentando calor, haverá mudança de fase, mas não haverá mudança de temperatura. Então o que eu posso dizer? Que tudo vai ser gelo aqui? Tudo vai ser água? Não. No primeiro momento eu começo com gelo, 0 graus, aumento o calor, aumento o calor, aumento o calor, né? Estou fornecendo calor, fornecendo calor, fornecendo calor. Aí ele vai chegar num ponto aqui, ó. Vamos supor que seja esse ponto central. O que é que eu tenho nesse ponto central? Moçada, nesse ponto central eu tenho gelo e H2O. Eu tenho gelo e água. E quando eu chego nesse outro ponto aqui, ó, aqui eu só tenho H2O. Mas tudo isso que você está vendo aqui, ó, não alterou a temperatura. Tudo isso será feito com 0 graus de temperatura. Então, todo esse percurso aqui, ó, todo esse percurso que eu estou desenhando aqui, ele é feito como? Ele é feito a temperatura constante. Porque aqui ocorreu o que pra gente? Aqui ocorreu a fusão. Ou seja, aqui eu estou mudando a minha, né, o estado, a fase da minha substância, mas não estou alterando a temperatura. Maravilha! Então, veja, se eu digo que aqui é o ponto A, de onde começou, aqui é o ponto B, onde eu cheguei quando deu 0 graus, aqui eu vou chamar de ponto C, onde tudo é água, tá vendo? E do ponto C, aqui nesse ponto, até os meus 30 graus, olha lá, ó, do ponto C até os meus 30 graus, o que vai acontecer? Vai acontecer novamente a variação de temperatura. Então agora o grau de agitação das moléculas vai aumentar a minha energia cinética, vai fazer com que isso aumente a temperatura. E não mais haverá mudança de fase, a minha energia potencial está lá conservada. Então vamos lá. Moçada, aqui então eu posso dizer que a minha temperatura daqui para frente ela pode aumentar, não importa. Mas nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto D, o que é que eu tenho ali nesse ponto D? Moçada, eu só tenho água aí. Então toda essa reta que você está vendo aqui, o que é que você tem aqui dentro? Opa, aqui dentro o que eu tenho é água. Beleza? Eu já fiz a mudança de fase. Então tudo que eu tenho aí agora é água, moçada. Deu para entender isso aí? Bom, vamos lá. E aí, o que isso me interessa agora? O que me interessa agora é o seguinte. Nós vamos raciocinar o seguinte, ó. De menos 20 graus até 0 graus, qual o calor que a gente teve ali? Qual o calor que está passando para a gente ali? Para nós aqui é o calor sensível. Então, calor sensível a gente vai desenhar como isso aí, ó? Q igual a massa vezes o calor específico. Calor específico de quem? De quem você está vendo ali, ó. Calor específico do gelo vezes a variação de temperatura. É isso que a gente vai ter de A para B. Então eu vou dizer que é a quantidade de calor fornecida de A para B. Bom, beleza, então a gente sabe que aqui é calor sensível. Toda essa quantidade de calor vai chegar e se acumular lá em B. Então vai ser a quantidade de caloria que eu cheguei até B. E aí de B para C, de B para C também tem o calor envolvido ali, só que agora a gente está tendo a fusão, está tendo mudança de fase, sem alteração de temperatura. Então aqui é o que mole, ou seja, a massa vezes o calor latente de quê? De fusão. É o que está acontecendo ali, a mudança de fase que está acontecendo ali. Então a gente diz que isso aqui para nós é a quantidade de calor fornecida de B até C. Então veja, de A até B, calor sensível, que macete. De B até C, mudança de fase, então calor latente de fusão. E de C até D? De C até D também tenho ali um calor, só que esse calor vai fazer apenas a variação da temperatura. Então, novamente, massa vezes o calor específico, mas agora o calor específico é de quem? O calor específico agora é da água, então eu vou ter aqui H2O. Vezes o quê? Vezes a variação de temperatura. Ah, professor, mas não seria ali o gelo que se transformou em água, então eu posso usar o calor específico do gelo? Não. Você agora está em uma outra fase totalmente líquida. Tudo bem, moçada? Tranquilo? Então, aqui vai ser o calor específico da água. Então, a gente vai dizer que aqui é a quantidade de calor fornecida de C até D. Olhando para essa proposição, a gente então tem esse fluxo de calor, ó, nessa direção, nesse sentido, nessa direção, nesse sentido, nessa direção, nesse sentido. E aí agora é só fazer aquilo que vocês já sabem, é só fazer as contas. Vamos lá então? No primeiro momento, o que a gente vai fazer aqui então? Deixa eu só traçar a gente separar aqui, ó.
a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos pegar de A para B? Ó, de A para B, o que está acontecendo? Está acontecendo isso aqui, ó. Q igual a massa. Só lembrando que aqui a massa será total. Há problemas que ele vai dizer para você que é 50%, um terço, mas aqui é total. Então, quanto que ele te deu? Está lá no problema, ó. Para nós lá ele colocou 100 gramas. 100 gramas de gelo. Vezes o quê? Vezes o calor específico do gelo. Opa, calor específico do gelo está traçado para a gente aqui, ó. Ó, o calor específico do gelo, a quantidade de massa, o calor específico da água, tá tudo aqui para a gente. Então vamos lá, ó. Ele também coloca aqui, né, o calor latente de fusão do gelo, beleza? Então vamos lá, ó. Aí eu tenho, ó, 100 gramas vezes o calor específico do gelo. O calor específico do gelo é 0,5 o quê? Calorias por grama vezes grau Celsius. Vezes o quê? Vezes a variação de temperatura, moçada. Lembrando que variação de temperatura é sempre final menos inicial. Final tá aqui, ó, 0. Inicial tá aqui, ó, menos 20. Então, final menos inicial vai ser final 0 menos 20. Então, a nossa temperatura aqui, a nossa variação, o nosso delta θ aqui, né, vai dar 20 graus Celsius, foi a variação. Então, vamos jogar aqui 20 graus Celsius. Então, eu estou colocando aqui as unidades só para a gente entender, né, o que vai fornecer isso aí para a gente no final. Ó. Então, olhando aqui, ó, o que eu posso fazer? Ó? Corto grama com grama, corto grau Celsius com grau Celsius, o que sobrou é caloria. Opa, faz sentido, né? Caloria para nós aqui, quantidade de calor fornecida. No nosso caso aqui, a quantidade de calor fornecida vai ser 100 vezes meio, vamos jogar aqui um 2 aqui, vezes 20 graus Celsius que sobrou para a gente lá. Ó. Então, essa variação aqui deu quanto? Vamos lá? Ó, aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 10. Então, para nós aqui vai ser 10 vezes 100, vai dar 1000 calorias. Essa foi a primeira proposição para a gente. Então, a primeira quantidade de calor fornecida aí para a gente foi de 1000 calorias, ó. 1000 calorias. Tudo bem, moçada? Tranquilo? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pensar de B para C. Então, de B para C, eu vou jogar lá, ó. Que agora vai ser com transformação de fase, então é o que mole. Vai ser o quê? A massa. Quem é a massa envolvida? Toda a massa. 100 gramas, ele não fala que foi metade, foi um terço, então vai ser tudo. Vezes o quê? O calor latente de fusão, ou seja, o calor latente do gelo aí, que vai dar 80, o quê? Calorias por grama. Só para a gente poder fazer característica igual eu fiz anteriormente, aqui vão ser 100 gramas vezes 80 calorias por grama. Opa, agora a gente sabe que eu vou cortar a grama. Com grama vai sobrar o que pra gente? Vai sobrar aqui pra gente 8.000 calorias. 8.000 calorias. É o que nós conseguimos aqui injetar durante essa fase, essa mudança de fase aí no calor latente, né? Deixa eu sair aqui da vista de vocês só para a gente poder trabalhar um pouquinho mais aqui. Vamos lá. Ó. E aí, o que a gente vai fazer agora? Bom, agora eu vou pegar o que falta de C para D. Então, de C até D, eu também vou ter uma quantidade de calor, só que agora volta a ser calor sensível. Que macete. Então, vai ser o quê? Eu vou ter 100 gramas agora, tudo de água, tudo transformado de água. 100 gramas, vezes o calor específico, só que agora é o calor específico da água, lembrando que está aqui, ó, é o calor específico da água. E o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, vezes 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura. E agora, o que é que eu estou raciocinando? Estou fazendo temperatura final 30 graus, estão lembrando, né? Essa aqui agora passa a ser para gente, né? Para mim aqui, isso aqui vai passar a ser para mim a temperatura final, e agora essa aqui passa a ser a temperatura inicial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer final 30 menos inicial 0. Então, a variação de nossa temperatura aqui agora vai ser igual a 30 graus. Opa, se são 30 graus, eu vou colocar aqui 30 graus Celsius. E aí, agora o que eu vou fazer? Corto grama, corto grau Celsius com grau Celsius. O que sobrou para a gente aí foi caloria.
Então, de C até D, o que que eu vou ter? Eu vou ter que o meu Q vai ser igual a 100 vezes 1 vezes 30. Então, isso aqui vai dar o quê? 3.000 calorias. E agora, moçada, o que eu falei para vocês lá no início é que quando eu começo a fornecer calor e eu vou nesse gráfico aqui, ó, nessa reta do gráfico AB, eu acumulo. Eu saí de 0 e acumulei até o ponto B 1.000 calorias. Então, eu posso escrever aqui 1.000, ó. De B até C, eu acumulei mais 8.000 calorias. Então, eu tinha 1.000. Forneci mais 8.000, então aqui vão ter 9.000 calorias. É isso que a gente não pode confundir, tá? Então, já posso dizer que aqui eu tenho 9.000 calorias para chegar no ponto C. E do ponto C até o ponto D, eu acrescentei mais 3.000 calorias. Então, aqui eu vou estar com 12.000 calorias. Então, a quantidade de calor fornecida foi Q1, vamos chamar aqui, eu não chamei de Q1, né? Vamos usar Q de AB, mais Q de BC, que é latente, mais Q de CD. Então, a quantidade de calor fornecida foi 1.000, mais 8.000, mais 3.000. Portanto, o valor total foram 12.000 calorias. Essa, então, é a finalização do nosso problema. Por isso, a resposta para nós aqui deu 12.000 calorias. Beleza, moçada? Tranquilidade? Vem comigo aqui, vamos encerrar, então. Beleza, moçada. E aí, deu para entender, então, a pegada desse tipo de problema? Eu vou fazer o seguinte. Juntamente com a resolução que eu vou postar lá na sala virtual para vocês, eu vou botar mais uma questão, desafio. Agora a gente vai pensar um pouco inverso do que a gente estava fazendo aqui, combinado? Moçada, coloca aí na sala virtual mesmo, nos comentários aí se você tiver alguma dúvida dessa postagem que eu vou fazer, e eu teria o maior prazer em ajudá-los novamente, fazer uma nova resolução ou tirar a sua dúvida em específico. Beleza, moçada? Não esqueçam de estudar sempre, porque vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço, Deus abençoe. Até a próxima questão, se Deus quiser.